a todos, Hare Krishna. Muito obrigado então pela presença de vocês. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui vamos cantar um pouquinho. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. 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 Nandana Nandana Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então aqui em Vrajadama nós estamos lendo o canto 9 do capítulo 18, intitulado O Rei Jayati Recupera Sua Juventude. Hoje vamos ler o verso número 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Yadu Uvacha Notsahe Jarashasthatum Antara Prataya Tava Aviditva Sukham Gramyam Vaitrishniyam Naiti Purushaha. Então a tradução de cada palavra é a seguinte. Shri Yadu Uvacha. Yadu, o filho mais velho de Yayati, respondeu: Na Utsahe, não estou entusiasmado. Jarasha, com tua velhice e invalidez. Statum, permanecer. Antara, enquanto na juventude. Praptaya, aceita. Tava, tua. Aviditva, sem experimentar. Sukham, felicidade. Gramyam, material ou corpórea. Vaitrishniyam, indiferença ao gozo material. Não, eti, alcança. Purushaha, uma pessoa. Então vamos para a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
Yadu respondeu: meu querido pai, já alcançaste a velhice, embora tenha havido um tempo em que eras um jovem. Mas não vejo com bons olhos ter de aceitar a tua velhice e invalidez, pois a menos que alguém desfrute de felicidade material, não pode adotar a renúncia. Então vamos para o significado. Renúncia ao gozo material é a meta última da vida humana. Portanto, a instituição Varnashram é muito científica. Ela tem como objetivo dar a todos condições propícias a voltar ao lar, voltar ao Supremo. E isto não pode ser alcançado sem que se renuncie completamente a todas as ligações com o mundo material. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse que Niskinchanasya Bhagavat Bhajanumukhasya, aquele que deseja voltar ao lar, voltar ao Supremo, deve tornar-se Niskinchana, livre de toda a afinidade com o gozo material. Brahmani Upashamashrayam, quem não é completamente renunciado não pode ocupar-se em serviço devocional ou permanecer no Brahman. É na plataforma Brahman que se presta serviço devocional. Que é serviço devocional puro. Portanto, quem não alcança a plataforma de Brahman ou plataforma espiritual não pode ocupar-se em serviço devocional. Ou, em outras palavras, a pessoa ocupada em serviço devocional já está na plataforma Brahman. Mamchayovya bhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam brahma bhujaya kalpate. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material, atingindo então o nível de Brahman. Então, o seu Bhagavad Gita 14:26. Se alguém alcança serviço devocional, portanto, com certeza está liberado. De um modo geral, a menos que desfrute de felicidade material, a pessoa não consegue adotar a renúncia. O Varnashram, portanto, dá a todos a oportunidade de obter elevação gradual. Yadu, o filho de Maharaj Yayati, explicou que era incapaz de prescindir de sua juventude, pois queria usá-la para futuramente alcançar a ordem renunciada. Maharaj Yadu era diferente de seus irmãos. Como afirma o próximo verso, Turvashus Chodita Pitra Druvyus Chanuscha Bharata Pratyachakyu Adharmagyaha. Os irmãos de Maharaj Yadu recusaram-se a aceitar a proposta de seu pai porque não sabiam na íntegra o que é Dharma. Aceitar as ordens que estão de acordo com os princípios religiosos, especialmente as ordens do pai, é muito importante. Portanto, quando os irmãos de Maharaj Yadu recusaram a ordem de seu pai, essa atitude, de certo, foi irreligiosa. A recusa de Maharaj Yadu, entretanto, foi religiosa. Como se afirma no 10º canto, Yados Chadharma Shirasya. Maharaj Yadu conhecia a fundo os princípios da religião. O princípio último da religião é ocupar-se do serviço devocional ao Senhor. Maharaj Yadu estava muito desejoso de ocupar-se no serviço ao Senhor, mas havia um obstáculo. Durante a juventude, o desejo de desfrute material, de certo, se faz presente
e a menos que a pessoa satisfaça por completo esses desejos luxuriosos na juventude, existe a possibilidade de que na sua prestação de serviço ao Senhor sofra um abalo. De fato, temos visto que muitos sannyasis que aceitaram sannyasa prematuramente, não tendo satisfeito os seus desejos materiais, caem porque ficam perturbados. Portanto, o processo geral é passar pela vida de grihasta e vida de vanaprastha até chegar a sannyasa e devotar-se por completo a serviço do Senhor. Maharaja Yadu estava disposto a aceitar a ordem de seu pai e trocar a velhice deste pela sua juventude, porque tinha confiança de que a juventude cedida a seu pai seria devolvida. Porém, como essa troca iria adiar sua completa ocupação no serviço devocional, ele preferiu não aceitar a velhice de seu pai, pois estava ansioso por ficar livre de perturbações. Ademais, o Senhor Krishna seria um dos descendentes de Yadu. Portanto, como estava ansioso para ver o Senhor aparecer em sua dinastia o mais rápido possível, Yadu recusou-se a aceitar a proposta de seu pai. Isto não foi irreligioso. Entretanto, porque era propósito de Yadu servir ao Senhor. Porque Yadu era um fiel servo do Senhor. O Senhor Krishna apareceu em sua dinastia. Como confirmam as orações de Kunti, Yadu Priyasya Noavaye. Yadu era muito querido de Krishna, que, portanto, estava ansioso por descer da dinastia de Yadu. Concluindo, Maharaja Yadu não deve ser considerado Adharmagya, alguém que ignora os princípios religiosos. Esta designação cabe a seus irmãos, como define o próximo verso. Ele era como os 4 Sanakas, Chatusana, que, em prol de uma causa melhor, recusaram a ordem de seu pai Brahma. Porque os 4 Kumaras queriam ocupar-se completamente a serviço do Senhor como brahmacharis, sua recusa de obedecer à ordem de seu pai não foi irreligiosa. Omagyana timirandasya gyanam jana sharakaya chakshu viritam jena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya manobhistam saptam jena bhutami swayam rupa kadamahyam dadati swapadam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Panchakalpa Tarudishya Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitaram Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Depois desse verso, todo mundo vai querer se casar, né? Bom, para contextualizar aqui a vocês, então Shukracharya amaldiçoou, né, o rei Jayati, porque ele teve filhos com a inimiga de sua filha, Devayani. Então ele tinha alertado para o rei Jayati que não tivesse relações com Sharmista, que era inimiga da filha, né, de Shukracharya. Então, na verdade, o rei Jayati teve três filhos com Sharmista, e quando Shukracharya soube disso, então amaldiçoou ele a perder sua juventude, ficar velho e inválido. Né? Mas quando ele percebeu que, né, porque o rei Jayati falou para ele, agora sua filha vai ficar casada com um velho e inválido, ela também não vai poder desfrutar da vida familiar, né, comigo. Então o Shukracharya percebeu o erro que ele tinha cometido
Então, de tudo bem, mas se alguém quiser trocar sua juventude por sua velhice, isso pode acontecer, né? Então, o rei Jayati procurou seus filhos, ele tinha vários filhos, e o primeiro filho é Yadu, tá? Que é, né, o rei da dinastia onde Krishna aparece, o rei Yadu. Krishna é chamado de Yaduvansa, né? Que vem da dinastia de Yadu. Bom, e aqui então significa. Bom, aí aqui estamos vendo a resposta do rei, né, do Maharaj Yadu, que ele não aceitou a proposta de seu pai. O Prabhupada ele enfatiza bastante aqui que a resposta dele não foi irreligiosa, diferentemente da resposta de alguns dos filhos do rei Yayati, né? Porque o rei Yadu, ele tinha um propósito espiritual. Ele tinha um propósito espiritual. Então, ele queria estar preparado para receber Krishna. E aqui, né, o verso explica que Yadu estava preocupado de que se ele não gozasse de sua juventude, né, poderia, na velhice, como acontece com muitas pessoas que têm uma juventude assim, oprimida, né, pelos pais. Na minha juventude eu não fumei baseado, não fiz isso, agora eu quero fazer. Pessoas às vezes, né, têm apenas um corpo de velho, mas a mentalidade ainda de um adolescente. Já viram velhos adolescentes, né? Então, exatamente isso. Eles não tiveram a oportunidade de desfrutar, né? Porém, está passando do limite já, né, assim, esse desfrute aqui, gente, não é esse desfrute que a gente vê hoje em dia, né? Assim, isso não é um desfrute religioso. Isso aí é fruto da ignorância, né, do Maya. Então aqui está falando de estar dentro de uma instituição, que é o Varnashram, onde dentro dessa instituição o gozo dos sentidos ele é regulado. Então, a atividade sexual é dentro do casamento, né? E o casal está ali praticando vida espiritual. Então você tem a oportunidade de ter, né, de gozar, né, dos prazeres sensoriais, tá? Mas ao mesmo tempo, né, dentro de uma regulação. E onde, né, as pessoas que estão envolvidas com o gozo dos sentidos, eles também continuam sua vida espiritual, né? Continuam porque eles eram brahmacharis antes, estavam praticando austeridade, sacrifício, serviço ao mestre espiritual, né, renúncia, tudo isso. Então, porque eles aprenderam todo esse comportamento espiritual, então eles entram dentro do casamento, mas preparados, né, preparados para a vida de grihastas, porque eles tiveram todo um preparo. É diferente de pessoas que não tiveram esse preparo, entram na vida de grihasta e se degradam na vida de grihasta. Eles caem no nível, né? Porque não é que um grihasta seja inferior a um brahmachari. Pelo menos de acordo com a cultura védica, um grihasta ele está numa posição superior ao de um brahmachari. Porque o grihasta, ele se supõe que ele aprendeu a lidar com a energia de Krishna de uma forma equilibrada. O brahmachari ele se afasta, né? O brahmachari ele é um estudante celibatário, renunciado, né? Então indica que ele ainda não está preparado para lidar com a energia material. Então, ele está aprendendo. Ele entende que a energia material é de Krishna. Assim, ele tem que aprender que a energia material é de Krishna, né? E que, portanto, eu não tenho direito de
de me apropriar dessa energia mais do que o necessário. Então esse é todo um preparo. Por isso que o Brahmacharya ele aprende a renúncia, né? Dedicando tudo ao mestre espiritual, servindo ao mestre espiritual. Ele vai para a rua, coleta, entrega tudo ao mestre espiritual, né? Para aprender esse espírito de renúncia, né? Para entender que é a energia de Krishna. Então quando ele se casa, então ele entra na vida familiar, mas ele não perde a sua consciência, né? A sua educação. Então ele vai lidar com a energia material, né? Porém de uma forma equilibrada, sabendo dos limites. Entendem? Isso é uma coisa muito clara. É diferente de uma pessoa que nunca aprendeu isso, né? E entra na vida, né, de grihasta, e aí pronto, aí acha que pode fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Não é assim. Então o grihasta, ele aprendeu a lidar com a energia de Krishna, então ele sabe os limites, ele sabe controlar. Então aqui Yadu, né, obviamente teve toda essa educação e ele queria se preparar para a renúncia. Bem interessante, bem diferente. Não é que ele queria, não, agora eu quero quebrar tudo, né? Não. Ele tinha todo um projeto de vida. Vou me casar e depois, né, vou renunciar. Essa era a ideia dele. E para ele praticar a renúncia de uma forma madura, né, então ele primeiro, né, quis passar por essa fase da vida dele, que é a fase de juventude, né, onde os nossos sentidos estão muito saudáveis, né, e assim, muito ávidos pelo desfrute material. Né. Então, por isso que eu sempre lembro, uma vez meu mestre espiritual falou, quando ele falava da juventude dele, né, que ele falava assim, que, brincando, que graças a Deus, assim, eu nunca, assim, apesar de toda a loucura da juventude, eu nunca fiz loucuras, né? Porque na juventude a gente faz muitas loucuras, né? Então a gente vê, é tão óbvio isso hoje em dia, né? À medida que os princípios morais, eles vão ficando cada vez mais... decadentes. Hein? Decadentes. Assim, flexíveis, assim, né? Porque, mesmo assim, a psicologia fala de a gente desenvolver uma consciência moral. É necessário desenvolver uma consciência moral, porque essa consciência ela vai inibir todo esse lado instintivo do corpo, entende? Porque é natural desejar fazer sexo, é uma coisa natural. Porém, se não há regulação dos princípios morais, dos princípios religiosos, aí você vai querer transar com todo mundo, né? Como a gente vê hoje em dia, né? Cada vez mais as pessoas querem tirar os limites, né? Então, a gente vê pessoas falando de que incesto é uma coisa normal. Qual o problema de ter sexo com meu pai, ou com a minha filha, com minha mãe? É assim, ou com uma criança. Eu não estou exagerando, gente. Existe isso, existem pessoas que defendem isso, né? Dizem que tudo isso é uma criação da sociedade. Isso é algo que o ser humano criou. E como foi criado pelo homem, a gente pode mudar e fazer como quiser. Entendem? Então isso é como uma construção social. Tá? Então, a cultura védica tem a sua cultura. E a sua cultura, a cultura desenvolvida pelos Vedas, visam a autorrealização. Agora, essa cultura que estão querendo promover, estabelecer, não visa a autorrealização. Porque essas pessoas não acreditam que existe vida depois, que somos almas. Elas acreditam que simplesmente somos esses corpos. Então, qualquer coisa é criação da cabeça do homem. Então, qual é o problema de eu ter sexo com meu pai, com minha mãe, com
com minhas irmãs, com meus irmãos. Qual é o problema? Assim como o cachorro tem sexo não quer aparecer na frente. Entende? Porque não há uma preocupação com desapego, não há nenhuma preocupação com princípios superiores, porque isso é uma invenção do homem. Entendem a ideia? Então, se a gente tira a religiosidade, porque esses princípios morais que a gente vê, que regula essas atividades, nascem da religião. E por isso muitos querem destruir a religião. Porque destruindo a religião, você tem toda a possibilidade de mudar todos esses princípios morais. Porque ele nasce da religião. Claro que houve os excessos, né? A gente sabe, né, dos excessos que as religiões cometeram. Porém, o que aqui está se explicando é algo muito sensato. Se nós somos almas espirituais, vocês acreditam nisso? Se vocês acreditam que somos almas espirituais, então a gente tem que regular as atividades do corpo, porque a gente não é o corpo. E a gente tem que regular as atividades do corpo para ter uma vida favorável à iluminação dessa alma. Não vai ser vivendo de qualquer jeito. Assim como os primeiros filósofos, eles entendiam que para poder pensar melhor, ter uma inteligência sóbria, eles precisavam ter uma vida ascética. Precisavam ter uma vida regulada. Eles tinham princípios que norteavam sua vida. Eles não viviam como uma vida hedonista. Né? Mesmo aqueles que falavam da felicidade material, como Epicuro, ele falava de que a gente não pode desfrutar em detrimento de danos a outras pessoas. Então, mesmo o desfrute pregado por alguns desses primeiros filósofos, falava de um desfrute que não poderia ir de encontro ao bem-estar de outro ser. Isso é ética, mas hoje em dia nem isso se preocupa. Nem se preocupam se o seu prazer está infligindo dor, sofrimento, miséria a outro ser. É barbárie. É pior do que pior do que os animais. Porque o ser humano, quando se degrada, ele se torna pior do que animais. Então, por isso a gente vê, né, sequestros, né, de mulheres, de crianças. Assim, a gente vai nos aeroportos lá na Argentina, lá passa crianças desaparecidas. As crianças. Passando. É assim. Para quê? Então, aqui, Iado está tendo uma atitude religiosa. Ele está pensando, pai, eu não posso aceitar a sua velhice. Porque eu preciso, primeiro, desfrutar regularmente dos meus sentidos, para que eu tenha uma renúncia no futuro, uma renúncia equilibrada. Aí Prabhupada vai começar a comentar aqui sobre a renúncia. Vocês viram o que Prabhupada está falando, né? Então, a ideia, gente, é que nós não somos absolutamente nem um pinguinho de matéria. Somos completamente espirituais. E existe a matéria no sentido grosseiro, existe a matéria da forma sutil, de ideias, de pensamentos, que também são materiais. Então, quando fala da renúncia, esse estado de perfeição, não é só renúncia das coisas grosseiras, mas também é renúncia, ou desapego, mesmo das ideias que a gente desenvolveu nesse mundo, que não são ideias verdadeiras e que causam a prisão nesse mundo material. Então, Kapila Deva fala para sua mãe Devahuti que todo o princípio material nasce do ego falso. Então, a existência material nasce a partir do ego falso. Entendem isso?
E o ego falso é o quê? Conceito. O ego falso não é uma substância que a gente pega. O ego é psicológico. Então, o Prabhupada fala claramente que uma pessoa só se ocupa em serviço devocional, realmente em serviço devocional, né? Na plataforma Brahma, na plataforma espiritual. Brahma Bhuta Prasanatmana Sochati Nakanchati Samabhuteshu Mad Bhakti Labate Para. Nessa condição é que a gente começa a executar Mad Bhakti, serviço devocional a Krishna. E Prabhupada também cita aqui outro verso, Manchayoga Vicharena, do capítulo 14, os últimos versos. Então, para vocês entenderem, eu não estou querendo aqui dizer essas coisas para vocês para dificultar. Isso é a nossa teologia. Tá? Então, para que a alma, que nós possamos nos ocupar plenamente em serviço devocional e não cair em nenhuma circunstância, nós temos que nos ver, nos perceber plenamente também como seres espirituais, sem nenhum vestígio de matéria. Porque Prabhupada fala, enquanto existir ego falso, vai existir atividade material. Enquanto a gente pensar um pouquinho, porque a gente vai diminuindo, né? Eu sou alma, eu sou... Mas ainda, psicologicamente, o ego está ali presente, o ego material está ali, levando a gente a agir materialmente, a querer ficar nesse mundo, e tantas outras coisas. Então aí a gente vai diminuindo o ego, vai diminuindo. Na medida que vai diminuindo o ego falso, menos desejos materiais. A gente percebe isso, né? Que a gente já deixou para trás muitos desejos, mas ainda tem alguns. Quantos e quantos devotos dizem, não, mas a gente eu tenho isso, eu quero algumas coisas desse mundo. Isso é fruto do ego falso. Então quando a pessoa chega, o yogi chega ao ponto de purificar sua consciência completamente, não tem mais ego falso. Então ele é Brahma, Aham Brahmasmi, ele é espírito. Ele vai lidar com a matéria, mas sem nenhuma identificação mais. Então, porque ele é espírito, né? Então ele não tem mais desejos materiais, consequentemente não tem mais ação material, consequentemente não tem mais karma. Não tem mais efeitos materiais. Ele acaba o ciclo de nascimentos e mortes. Mas enquanto tiver vestígios de ego falso, significa que eu vou ter ainda desejos materiais, vou ter ações materiais, vou ter efeitos materiais. Consequentemente, outra vida material. Então, todo o processo da consciência de Krishna, como o próprio nome diz, é purificar essa consciência, purificar esse ego que está mesclado com ideias materiais, com identidade material. Então, a consciência de Krishna é isso. Então, quando a gente fala de desapego, o Prabhupada fala de renúncia, de desapego, é de todos esses conceitos materiais. Está triste? Está com sono. Então, isso é a nossa vida. Esse é o nosso projeto. Entende? Então, esse é o projeto diário. Então, ele estava falando, tudo bem, eu preciso disso, eu não posso. Eu quero, um dia, praticar essa renúncia verdadeira. E aí Prabhupada vai falar que ele viu muitas pessoas, provavelmente, a maior parte dos sannyasis que Prabhupada iniciou caíram. Prabhupada iniciou cerca de 55 sannyasis, se não me engano. Ficaram só 10. Por isso que eles regularam muito, né? Depois de um tempo começaram a... Então a ideia é que se a pessoa minimamente não tem abandonado de fato os desejos materiais, né? Então ela volta, mas chega um dado momento que ela quer novamente, ela sente a necessidade, né? Essa necessidade de se envolver novamente com o mundo, de fazer as coisas do mundo, aí desenvolvimento econômico, vida familiar e coisas assim.
Entendem? Então, minimamente, tem que ter, assim, a consciência de Krishna, ou o desejo de autorrealização, pelo menos tem que ser maior do que os desejos. Porque, obviamente, assim, pelo menos eu não estou livre de desejos materiais, mas posso dizer que a minha consciência de Krishna é superior à força dos desejos materiais. Então, pelo menos isso, porque aí a força da consciência de Krishna não nos deixa, apesar da mente propor qualquer coisa, a consciência de Krishna é mais forte e a gente diz não. Até chegar um momento de purificar completamente essa consciência e não ter mais possibilidade de se envolver com esse mundo material. Então isso é mais ou menos o que Yada está falando. Faltam 15 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta. Aqui no Instagram não tem, Gurudeva. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Então, Gretaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.